Alô galera, Vascanários aqui, Marcelo falando. Bom, esse canal aqui foi aberto há 2 anos e não tô aqui para fazer média com ninguém. Dou minha opinião aqui, né? Já perdi alguns inscritos porque não entenderam muito o que eu falei. Paciência. Aqui é um canal que eu falo a verdade para mim, que eu penso, que eu acho. E não sou mais Vasco e nem menos Vasco do que ninguém. Igual você aí, somos iguais, né? Mas por que eu digo isso? Porque o Vasco ontem, né, teve uma entrada no jogo do Sport Vasco, lá no Retiro, Vasco 3-2, teve uma entrada fortíssima do Jair, né? Deixei para falar no vídeo específico sobre isso, e esse vídeo é esse, né? Soltei outros vídeos hoje, mas não foi sobre esse assunto especificamente. Uma entrada fortíssima no Jair, e um pênalti fantasma que não existiu. Inclusive ontem, depois do jogo, eu falei assim, vou assistir esse lance algumas vezes, né? E por mais que você queira achar um pênalti ali, você não consegue. Teve um juiz que deu um pênalti também, né? Ficou conhecido como pênalti da formiga, Simão. Acho que é Eugênio Simão o nome do cara, né? O jogador passou a 3 metros do outro, caiu, ele deu pênalti. Naquela época não tinha VAR, mas agora tem VAR, porra. Não dá pra entender um negócio desse. E eu soltava vídeo no próprio domingo ou no sábado, dizendo, olha, o Klaus e o Daronco são árbitros que prejudicam o Vasco. E o seu PC Oliveira também. Tanto o irmão, quanto o... Quer dizer, quanto o irmão que está na ativa, tanto quanto o irmão que está na Globo, né? PC de Oliveira, né? Um é irmão do outro, um é mais velho, tá aposentado, trabalhando nas organizações Globo, e o outro é o que está na ativa também, né? PC de Oliveira. Acho que é isso aí, né? Então, Daronco, Cláudio, esse cara, PC de Oliveira, né? O que está na ativa, e o irmão também, sempre são contrários ao Vasco, né? Não é possível, não é crível que não haja um entendimento, que não houve pênalti e a entrada criminosa no Jair, sequer um amarelo, né? Mas o ponto que eu queria chegar é o seguinte, se empata ali, né? Se aquela cabeçada do Sport que o nosso jogador tirou em cima da linha entra, se a outra jogada que foi tirada também quase em cima da linha, acho que foi pelo Coutinho, entra, o Pedrinho ia reclamar, ia ter culhões, o Admar ia aparecer, né? Ganhou? Não vai reclamar? Tem que reclamar também, porra. O Vasco está se apequenando politicamente, né? Já se apequenou há muito tempo aí, esportivamente. Os canalhas estão acabando com o Vasco, né? De 2000 para cá são 2 carioquinhos e uma Copa do Brasil. Vão pro inferno todos eles, né? E agora, né? O estafeta da CBF, o empregadinho da CBF, né? O pau-mandado da CBF não vai reclamar, né? Não foi reclamar lá da expulsão do Léo Jardim, né? E depois disso, várias ceras foram feitas contra o Vasco, nada aconteceu, nem amarelo os caras levaram, né? Outro dia teve aí, não vou lembrar o jogo agora, né? O narrador, acho que foi o Vilani, falou assim, aí ó, só contra o Vasco que houve a expulsão do Léo Jardim, né? Pênalti não dado contra o Botafogo, né? Eu estava vendo ontem um amigo meu reclamar que não foi pênalti no Grêmio e tal, só que a mão do jogador do Flamengo ontem estava fora do corpo, né? Fora do corpo, e a do aberta, e a do Botafogo também estava, né? Então, qual o critério? Pênalti. Critério, pênalti, né? Mas não deram pênalti pro Vasco. E ninguém reclamou, Pedrinho não reclamou, Admar Lopes não reclamou, os caras não reclamam. Eles não reclamam porque o Pedrinho é político, quer fazer carreira na CBF quando sai do Vasco. Quando for expulso do Vasco, ele vai ser. Se Deus quiser, é um incompetente, vai sair, né? Então, ganhou, ninguém reclama. Tem mais, porra, tem mais, né? Expulsão do Léo Jardim, pênalti contra o Botafogo, a favor do Vasco que não foi dado, e ontem, né? Um pênalti inexistente e a entrada criminosa no Jair. Ninguém reclama nada, né? Por quê? Porque o Pedrinho é estafeta, é empregadinho
da CBF, amigo lá do presidente, né? Klaus Daronco e PC Oliveira são os erros e viseiros em prejudicar o Vasco, né? O Pedrinho é um bajulador da CBF e não vai fazer nada, né? Nenhuma nota, né? E o Jair aí vai ficar fora por quê? Por uma entrada criminosa? E o pênalti inexistente, né? Friso, tô sendo enfadonho aqui, mas é importante. E o pênalti que não foi dado contra o Botafogo, né? Que parecia ser uma grande vitória para o Vasco, me fugiu a palavra agora. Vasco com 2-1, uma grande vantagem para o Vasco, né? E para fechar, a expulsão do Léo Jardim, né? Pelo amor de Deus. Bom, isso aí nunca vai ser contrastado por ninguém, né? Porque amarelos e roxos têm lá seus amigos na CBF, tem amigos em comum, né? O Pedrinho, ele é puxa-saco do Rodrigo Caetano, que eu tenho certeza, quando ele sair do Vasco, ele vai ter uma vaguinha lá na CBF, com certeza, né? E para fechar aqui o vídeo, mais 2 assuntos aqui, né? 24 horas só para contratar, só temos amanhã para contratar. Vasco contratou 5, né? 4, né? 3, né? O Thiago Mendes veio a contragosto do Diniz, não foi pedido do Diniz, né? Foi para poder renovar o contrato do Léo Jardim. Foi um presentinho para o Paulo Pitombeira, agente do Léo Jardim, né? Cauã Barros é retorno, né? Jogador nosso. Contratações, Matheus França, Robert Renan e Andrés Gonçalves. É suficiente? Acho que não, né? Hoje um inscrito meu colocou, né? Concordo com você, que eu fiz uma análise hoje mais cedo, dizendo que Hugo Moura e Lucas Freitas não podem ser os zagueiros do Vasco. O Hugo Moura não tem as valências de um zagueiro. Toda a bola aérea ele não consegue interceptar. E ontem foi feito um gol no local que ele tinha que estar, né? Jogo de botão, um zagueiro na direita e um zagueiro na esquerda, no córner. O Hugo Moura estava do outro lado, marcando não sei quem, né? Então não pode ser zagueiro. E o Diniz insiste com ele, né? E aí eu estava dizendo o seguinte, olha, Hugo Moura Hugo Moura e Freitas não podem ser zagueiros, mas o Hugo Moura poderia ser um volante, primeiro volante junto com o Barros. E justifico aqui, Barros, primeiro volante, ficaria mais atrás, o Hugo Moura um pouquinho mais à frente, mas na fase ofensiva, o Hugo Moura mais segundo volante, mais segundo volante do que primeiro volante, e na fase defensiva, o Vasco teria 2 primeiros volantes marcadores, porque Jair, Tietê, Cocão não marcam como o Hugo Moura marca e como o Cauã Barros começou a marcar agora. Então, na fase ofensiva, Vasco teria um segundo volante, o Hugo Moura, tentando fazer a função de segundo volante. Tentando, porque ele não vem jogando de segundo volante, né? Mas ele tem uma habilidade. Já fez algumas pifadas ano passado, esse ano. E na fase defensiva, o Vasco teria 2 primeiros volantes marcadores ali, cães de briga, né? É uma coisa a se pensar, né? Tietê e Jair não são aqueles marcadores num jogo muito complicado, fora, na casa do adversário, com adversários aí mais fortes que o Vasco. Notadamente, os 10 da tabela de cima são mais fortes que o Vasco. A tabela não pode esconder isso. A tabela mostra quem é mais forte, né? E aí, Hugo e Jair, Hugo e Tietê, vamos ver aí. Não sou o técnico, né? E para fechar, Cuesta 5 milhões de empréstimo até dezembro e mais 10 milhões em 26. O Pedrinho vai gastar 5 milhões até dezembro agora pelo empréstimo do Cuesta e mais 10 milhões pelo empréstimo do Cuesta em 2026, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 5 meses, né? E o Lloyd custou 9 milhões de reais, né? E o Jean Davi, que foi contratado em junho de 24, com contrato foi contratado em agosto de 24, com contrato até junho de 26. Tem noção quanto esse cara já deu de prejuízo ao Vasco? Pega aí 300 mil ou 500. Uns dizem que ele ganha 300 mil, outros dizem que ele ganha 500. Faz a conta aí, né? 300 mil vezes 24 meses e 500 mil vezes 24 vezes. Quanto dinheiro que foi desperdiçado aí, né? E Jean Davi já era da lavra do Pedrinho. Jean Davi, Emerson Rodrigues, né? Maxine.
E tem um agravante, foi contratado para ser ponta e nunca foi ponta, né? O Maxime foi contratado para ser ponta e nunca foi ponta. E o Garré, agora foi contratado para ser ponta, não é ponta. E o Nuno é meio atacante que faz as funções de quando em vez de atacante, né? É uma incompetência total, né? Pedrinho é incompetente e bajulador, né? Não vivo disso aqui, graças a Deus. Não tenho papa na língua, falo o que eu penso. Eu quero sempre o melhor para o meu time. Não presidentes bajuladores que não reclamam quando tem que reclamar. Foram 4 coisas gritantes contra o Vasco, 4 erros terríveis contra o Vasco e ninguém fez nada. Porque o Pedrinho, bajulador da CBF, que é um cargo para trabalhar depois que foi expulso, né? For bicado do Vasco, porque é incompetente, não pode ficar aí muito tempo, né? Se gostou dos comentários, inscreve aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber os vídeos. Quando for ao ar, Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.